A gente veio visitar um amigo nosso aqui e aí, para nossa surpresa, o pai dele estava aqui, o senhor Milton. E aí ele começou a contar para mim que o senhor voou desde 1962. 62, na Cruzeiro começou? Eu comecei na Cruzeiro em 65. 65. E daí foi? Fiquei na Varig até 2003, me aposentei. Depois disso eu fui voar na Pluna, fui dar instrução na Pluna em 2004 e na Salter Winds na Argentina em 2004 também, até setembro de 2004. Quando eu completei 60 anos, parei de voar, que não podia voar mais internacional. Parou de voar, só que não muito. Não, em 2007, a Gol estava procurando tripulante, eu mandei um currículo para lá, me chamaram, eu voei 5 anos na Gol. Voei 737 NG e em 2012 a companhia dispensou um monte de comandante. Ah, o senhor foi junto? E eu fui junto, nós fomos 86 comandantes, foram dispensados. E aí não me interessou mais voltar a voar. Só por lazer? Só por lazer. Hoje em dia eu tenho meu aviãozinho que eu vou com ele de vez em quando. Lá Isso que é gostar de voar. No Clube da Aeronáutica lá na Barra da Tijuca. Ele tava contando tanta história legal que eu não sei nem por onde eu começo, mas vamos contar assim um pouco de curiosidade. Conta pra gente os aviões que o senhor voou. Eu voei DC-3 de 66 até 68. Em 67 eu voei também o C-82, que era um avião cargueiro, um Fairchild C-82 cargueiro, que a companhia Cruzeiro do Sul usava para transporte de socorro da companhia ou transporte de carga especial. Transportei cavalo para correr o Grande Prêmio Brasil em São Paulo, levei motor de Bristol Britânia para... Não era nem o Bristol Britânia, era o Canadair, para Montevidéu. O motor foi revisado no Brasil e não tinha como mandar o avião ou de caminhão pela estrada ou de avião. Então o motor só cabia no C-82. Nós fomos levar o motor para Montevidéu. Sabe a história da 4, 3, 2 faixas que tem em Birimbela? Ele estava contando para mim como que era isso tudo na época dele. Antigamente o copiloto usava 2 faixas e o comandante usava 3 faixas, comandante de bimotor. 4 faixas era somente para comandante de quadrimotor ou jato. E até 1975 o copiloto não voava jato, só quem voava jato era 2 pilotos de linha aérea. Então o primeiro oficial era um comandante de 3 faixas que havia sido promovido do bimotor para o jato e só ganharia a 4ª faixa quando ele fosse promovido pela empresa. Normalmente na Cruzeiro o 3 faixas não voava na esquerda, mas na Varig nunca houve essa limitação. O 3 faixas voava na esquerda e tinha o comando total do avião, era credenciado pelo DAC como se fosse o comandante do avião. Só que o mais antigo era o 4 faixas e quem comandava o avião. Mesma coisa que na internacional. O master, o pala bordada, ele era o comandante efetivo do voo. O primeiro oficial tinha 4 faixas também, porque era um comandante de um avião da rede nacional, um jato da rede nacional, mas ele só assumia o comando após a promoção na empresa. Normalmente a Varig usava você voar 500 horas de primeiro oficial para ser promovido a master. Viu? Muito diferente do que é hoje. Hoje em dia, com 150 horas, já entra numa linha aérea se hoje em dia o copiloto entra numa linha aérea muito mais cedo, com muito mais técnica do que existia antigamente. Na minha época você corria atrás de manuais que ninguém tinha, quem tinha não emprestava, não deixava de você tirar nem fotocópia, porque não existia Xerox antigamente. Você tirava fotocópia, que era uma fotografia da página. Isso custava muito caro. Você já imaginou você tirar várias fotos de um manual? Cada página uma foto. Tinha que ser revelado, ficava inviável, era o troço caro.
Você tinha que ser muito mais esforçado do que o pessoal hoje, que tem tudo na mão, né? Hoje é mais fácil, entra na internet, você tem tudo à mão, mas isso aí também dá ao piloto mais novo que está começando uma condição muito melhor do que na minha época. Sim. Ó, eu tenho um pouquinho menos de aviação do que o senhor. Eu entrei na aviação há uns 13 anos atrás. Me conta como que era a hierarquia, assim, na sua época, que a gente sabe que o comandante era como um deus, assim, a bordo, né? Sim. Como é que era na prática? Na prática? Não, na prática o comandante dava as ordens e todo mundo obedecia. O pessoal até brincava, dizia que o comandante não erra, né? Uhum. O comandante, quando muito, se equivoca, esse mesmo por culpa do copiloto. Mas o comandante, ele era servido primeiro. A refeição, quando você tinha refeição a bordo, era entregue ao comandante primeiro. Ele escolhia. Ele escolhia o que iria comer. E como os aviões não tinham galley suficiente para fazer uma refeição quente, normalmente o avião pousava num lugar onde tinha um restaurante que a tripulação e os passageiros também iam comer. Chegava no pernoite, a cama você ficava num quarto duplo. Ah, sim. O comandante escolhia a cama. Tá. Então isso tudo... Ele andava na frente da tripulação também, ou isso é lenda no aeroporto? Não, ele normalmente ele andava um pouco à frente da tripulação. Era o primeiro a entrar em tudo, certo? Sim. Tá. A condução é que ele escolhia normalmente... A condução da tripulação era uma Kombi que levava o pessoal, então o comandante, os tripulantes entravam nos assentos de trás e depois o comandante sentava atrás do motorista. Acho que era o melhor lugar, o lugar mais seguro da Kombi era do comandante. Tudo na aviação tem um porquê, né? Hoje, por exemplo, hoje não, sempre foi assim, as pessoas recebem as refeições a bordo para poder comer, os tripulantes, só que eles recebem as diárias, que são os pagamentos das refeições também. Então, por exemplo, no café da manhã vai entrar a bordo e vai entrar o pagamento referente ao café da manhã também. E daí você pode parar e pensar, poxa, mas se a pessoa recebe a refeição a bordo, por que a empresa tem que pagar também a refeição em dinheiro para o tripulante? Seu Milton tem a resposta. Não, isso aí foi acertado na convenção coletiva, porque você faz a refeição trabalhando. Você não para, né? Você não para para fazer a refeição. A tripulação técnica almoça com a bandeja no colo e os comissários estão lá atrás, sentados no jump seat com a bandeja no colo, mas se o passageiro chamar, ele interrompe a refeição e vai atender o passageiro. Então, o pagamento dessa diária da refeição que é fornecida a bordo é uma diária indenizatória, porque você fez a refeição, mas você não parou para fazer a refeição, você continuou trabalhando durante a refeição. E ao longo do tempo a convenção coletiva passou a reconhecer esse fato e as diárias passaram a ser pagas, porque antigamente, se embarcasse a refeição, não tinha diária. Isso na Varig. A Cruzeiro era diferente, a Cruzeiro não pagava diária. A Cruzeiro você fazia a refeição e você podia comer o que quisesse e assinava a nota. Isso gerou até notas interessantes. Imagino. Num pernoite, um comandante assinou 120 águas minerais. E existia a famosa química, onde uma cerveja era transformada em 3 águas minerais. Entendi. E esse comandante assinou 120 águas minerais. Aí foi chamado na chefia e o diretor de operações, comandante Araújo, conhecido também como Touro Sentado, ele era um cara bem rígido, ele falou: aviador, que você beba, vá lá. Que você assine nota não é correta, mas todo mundo assina a nota. Mas 120 águas minerais, isso é uma vergonha. Você devia se envergonhar e pagar pelo menos a metade. E o aviador respondeu: mas Araújo, isso foi a metade. Isso não é lenda, isso é verdade, isso aconteceu.
Que história ótima. Eu tive o prazer de voar com esse comandante como copiloto dele no DC-3 e ele era uma figura. E aí, tem algum recado para deixar pro pessoal que tá assistindo a gente? Meu canal tem muita gente que tá entrando na aviação, novos aviadores, Olha, a aviação não é para todo mundo, a aviação é para quem gosta, para quem faz aviação com vontade e levando em consideração que você perde muita coisa com o tempo que você voa. Eu voei praticamente 42 anos na aviação comercial. Deu mais de 42 anos, que 42 anos foram de comando. Ainda teve mais 4 anos de copiloto, 46 anos. Então, você perde muita coisa, você não consegue manter determinadas amizades, seus amigos, você vai perdendo ao longo do tempo, porque você não consegue nunca ter uma vida social de acordo com a vida dos terráqueos. Você vive em função da escala. Então isso não é para todo mundo. Tem gente que não consegue se adaptar. Às vezes a família também não consegue aguentar isso. Mas eu, se tivesse que começar, eu começaria tudo de novo. Valeu a pena. Para mim valeu muito a pena. Então tá bom, pessoal, esse foi o seu Milton, para vocês conhecerem um pouco de como foi a aviação no passado, né? Bem diferente da de hoje em dia, mas tá aí um relato. Tem gente que pergunta pra mim, vale a pena ou não vale? Tá aqui, 46 anos e falou que se tivesse que fazer, faria tudo de novo, né? Sim, exatamente. É isso aí, então. Beijo e até a próxima. Tchau.